E o desafio aqui é exportar as células da tabela para um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel ou Google Planilhas, por exemplo. Quando essa exportação tem que acontecer? Quando eu clicar nesse botão exportar para CSV. Então a primeira coisa que eu vou fazer para que uma ação seja executada quando o botão for clicado é adicionar um listener de evento nesse botão. E para fazer isso, primeiro eu preciso obter a referência do botão. Se eu inspecionar ele, eu vejo que ele tem um Data.js Export Table Button, que eu acabei de copiar, e para armazenar a referência dele aqui no meu app.js, eu vou inserir uma const export btn, que recebe document.query selector, que recebe uma string com o seletor CSS do Data.js, e se aqui abaixo eu inserir um console.log, que recebe o export btn, eu vejo no console a referência do botão. Para adicionar um listener de evento nesse botão, antes do console.log, eu vou invocar exportbtn.addEventListener e para exibir a referência do botão no console quando o botão for clicado, eu vou inserir que o tipo de evento é um click, porque esse elemento não é um button dentro de um form, então não faz sentido eu especificar um event submit aqui. Vou inserir uma função de callback e dentro dessa função eu vou inserir o console.log. Se eu clicar no botão, como ele é um link e não um button dentro de um form, o browser não tentou recarregar a página e o console.log foi executado exibindo a referência do botão. Meu próximo passo é gerar uma string CSV. Como que é uma string CSV? É desse jeito aqui. Cada linha dessa string contém os dados de cada linha da tabela, em que os conteúdos de cada célula são separados por vírgula. Tanto que CSV é uma sigla para Comma Separated Values. Como que eu vou gerar essa string? Eu preciso, de alguma forma, obter o conteúdo dessa tabela. Se eu inspecionar a tabela, eu vejo que, como qualquer tabela HTML, dentro da T-Head e da T-Body, eu tenho as TR, as Table Rows. Se eu quero que a minha string CSV tenha o conteúdo dessas linhas, meu primeiro passo para gerar essa string vai ser obter as referências das linhas da tabela. Para obter essas referências, acima da Export Button, eu vou inserir uma const table rows, que recebe document.query selector all, que recebe tr, e se nesse console.log eu inserir table rows, quando eu clico no botão, um node list com as tr é exibido. E se eu investigar esse node list, quando eu repouso o mouse sobre os tr do node list, eu vejo destacada na tela a tr sobre a qual eu estou repousando o mouse. Então agora que eu obtive as linhas da tabela, como que eu vou obter cada célula da linha? Observa que se eu clicar nessa TR, eu sou direcionado para o painel Elements e a TR que eu cliquei está selecionada e destacada. Dentro da TR, eu vejo as células dela e se eu descer um pouco, aqui dentro do T-Body, cada TR, ou seja, cada linha, contém as suas respectivas células. Então, como que através das TRs eu vou obter cada célula? É o seguinte, cada TR contém uma propriedade chamada cells. Essa propriedade armazena um HTML collection que contém as células da linha. Ou seja, se esse table rows resulta em uma node list que contém as TRs da tabela e cada TR contém uma propriedade cells que armazena um HTML collection com as células da linha, para eu obter um array que contém HTML collections com as células de cada linha, eu posso encadear no table rows a invocação de um map. E como cada item do Table Rows representa uma linha da tabela, eu vou encadear nessa linha a propriedade cells, certo? Só que se eu simplesmente encadear no Table Rows a invocação de um map, que recebe uma função com o parâmetro row, e para obter as células de cada linha, eu retornar o resultado de row.cells, como row representa uma linha da tabela, e com a propriedade cells eu estou obtendo as células dessa linha, como a propriedade cells armazena um HTML collection que contém as células da linha, a cada execução dessa função, um HTML collection que contém as células da linha vai ser inserido no array que o map está gerando. Então a expectativa aqui é que o map gere um array de HTML collections.
Só que se eu clicar no botão, é lançado um type error dizendo que TableRows.map is not a function. Se eu clicar na linha do erro, eu vejo que o erro aconteceu quando eu tentei executar um map no TableRows. Então, se o erro aconteceu quando eu tentei executar o map no TableRows e a mensagem do erro diz que map is not a function, o que eu concluo disso é que o map não pode ser executado no TableRows. No TableRows. Mas por que não pode ser executado? É o seguinte, se acima desse console.log eu executar um console.log que recebe TableRows, se eu clicar no botão, eu vejo que TableRows é um node_list e map não pode ser executado em node_list porque map é um método de array e node_list não é array. Node_list é um array-like, parece que é array, mas não é. Então, para eu executar um map nesse caso, eu vou ter que converter esse node_list para array. Como que eu faço isso? Tem no mínimo duas formas de fazer isso. A primeira é criando um novo array e através do spread operator espalhar as propriedades do TableRows dentro do array. Se eu clicar no botão, eu vejo que agora os TRs foram espalhados dentro de um array. E uma outra forma de converter o TableRows em array é usando o método from do constructor array. Então, se eu remover o array e o spread operator e invocar array.from, que recebe TableRows, quando eu clico no botão, um array é gerado. Roger, qual das duas formas eu devo usar? Qualquer uma das formas que você usar vai alcançar o resultado que você quer. Mas nesse caso, como eu quero deixar explícito que eu estou convertendo um array-like em array, eu tendo a usar array_from por causa da legibilidade dele, nesse caso em que eu quero deixar explícito que eu estou fazendo uma conversão. Então, se eu remover esse console.log e ao invés de encadear o map no TableRows, eu invocar array.from, que recebe TableRows, como agora o map foi invocado em um array, a expectativa é que eu obtenha um array que contém HTML collections com as células de cada linha da tabela. Se eu clicar no botão, um array de HTML collections foi gerado e esses HTML collections contêm as células de cada linha da tabela. Só que agora eu preciso obter o conteúdo de cada uma dessas células, ou seja, o texto de cada célula. Como que eu vou fazer isso? Olha só, se cada item desse array é um HTML collection que contém as células da tabela, para obter o texto dessas células, eu vou ter que percorrer cada um desses HTML collection. Se cada um desses HTML collection é um item que o callback do map adicionou no array que o map estava gerando, isso significa que essa expressão row.cells representa cada HTML collection que eu vou ter que percorrer para acessar o texto das células de cada linha. Então, para percorrer cada célula e obter um array com o texto delas, eu vou encadear a invocação de um map, lembrando que row.cells resulta em um HTML collection, que é um array-like, e o map é um método de array, então eu vou invocar array.from, que recebe HTML collection, e como o callback do map vai receber no primeiro argumento uma célula, ou seja, um TH ou um TD, eu vou nomear esse parâmetro como cell e vou fazer a função retornar o resultado de cell.textContent. Se eu clicar no botão, dessa vez eu obtenho um array de arrays e cada array contém o texto das células de uma das linhas da tabela. Agora, o meu objetivo vai ser transformar cada array desse em uma string. Ou seja, eu quero gerar um array de strings. E cada string desse array deve conter os textos das células separados por vírgula. Como que eu transformo um array em string? Eu uso o método join. Mas antes de usar o join, eu vou quebrar essa expressão para a linha abaixo, também vou quebrar as invocações do map, vou indentar esse segundo map, porque ele é um map dentro de outro map, só para a gente sacar melhor o que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou refatorar esse código. Se essa expressão está gerando cada array que contém os textos de cada célula, para eu transformar esses arrays em strings, eu vou encadear nessa expressão a invocação do join, que recebe uma vírgula. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que os itens do array que essa expressão está gerando vão ser concatenados em uma string e o separador entre eles vai ser uma vírgula. Quando o join não recebe um argumento, por padrão ele usa uma vírgula para separar os itens. Mas como eu quero deixar explícito que o separador dos itens vai ser uma vírgula, eu especifico essa vírgula aqui.
Então, ao invés de ver um array de arrays, a minha expectativa agora é ver um array de strings em que cada string contém os textos das células separados por vírgula. Se eu clicar no botão, eu vejo um array de strings em que a primeira string desse array contém, separados por vírgulas, os textos das células da primeira linha da tabela. A segunda linha do array contém, separados por vírgulas, os textos das células da segunda linha da tabela e assim por diante. Agora, para transformar esse array em uma string CSV, eu preciso executar só mais um passo. Que passo é esse? Eu preciso transformar esse array de strings em uma só string, mas tem que existir uma quebra de linha entre essas strings, porque cada string é uma linha da minha tabela CSV. Para fazer isso, como eu quero transformar o array que essa expressão está gerando em string, eu vou encadear nessa expressão a invocação de um join, e só de fazer isso, se eu clicar no botão, eu vejo a string, e como o join usa automaticamente uma vírgula para separar os itens do array, os separadores entre os itens do array são uma vírgula. Só que ao invés de vírgula, eu preciso quebrar linha entre os itens do array. Como que eu quebro linha? Aqui no argumento do join, eu vou inserir um caractere especial de quebra de linha, que é o barra invertida n. Essa string CSV poderia ser gerada com reduce? Poderia, só que nesse caso, o código fica menos complicado usando o map. É por isso que eu escolhi usar um map nesse caso. Se eu clicar no botão, agora eu tenho uma string CSV, ou seja, uma string que separa por vírgula os valores de cada célula e que contém as quebras das linhas. Então agora que eu gerei a string CSV, quando esse botão for clicado, eu preciso que a janela de download de um arquivo .csv que contém essa string com os dados da tabela seja exibida. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, para organizar esse código antes de refatorar, eu vou remover esse console.log, vou declarar uma const csv string que armazena essa string e é isso. Agora, para exportar um CSV com essa string, aqui abaixo eu vou precisar inserir dois atributos no botão. O primeiro é um href, então export btn.setAttribute, e depois que eu consertar esse nome, ele vai receber href e o valor desse atributo vai ser uma template string, e essa template string vai conter um data URL. O que é isso? É um tipo de URL que permite que eu incorpore arquivos embutidos no meu HTML. E é por isso que eu usei uma tag A no HTML ao invés de usar um button, porque é a tag A que permite eu criar links para outros documentos. Você não precisa decorar essa URL não, tá? Eu só vou explicar por cima como que ela vai funcionar. Como eu quero que o meu arquivo seja um CSV, eu vou inserir data:text /csv charset recebe UTF-8. Esse charset UTF-8 é só para configurar o conjunto de caracteres do CSV para UTF-8, que é o padrão de codificação de caracteres que suporta acentuação em caracteres. Agora, para inserir o conteúdo do CSV, eu vou inserir uma vírgula e vou inserir uma interpolação, porque dentro dessa interpolação eu posso invocar um método do Windows chamado encodeURIComponent. O que esse método faz? Ele codifica uma string. Como assim? Esse método permite que eu insira como argumento uma string que contém caracteres especiais, e os caracteres especiais dessa string vão ser convertidos para a representação desses caracteres em UTF-8. O que é UTF-8? É um conjunto de caracteres que suporta caracteres especiais. Então por que eu preciso invocar esse método? Para adicionar no documento CSV que eu estou criando o suporte a caracteres especiais. Então, como argumento desse método, eu vou inserir CSV string. Se eu não usar esse método e inserir a string CSV, alguns caracteres no documento CSV podem ter erros de renderização. Beleza? O segundo atributo que eu preciso inserir no botão é um atributo download que contém o nome do arquivo e a extensão dele. Então, para essa linha não ficar extensa, eu vou deixar os argumentos dessa invocação em linhas separadas, e aqui embaixo eu vou invocar export btn.setAttribute, que recebe o atributo download, que recebe table.csv. Se eu clicar no botão, a janela de download é exibida para mim. Eu vou salvar o table.csv, vou tirar essa barra daqui porque me incomoda, e se eu inspecionar esse link, eu vejo o atributo download que recebeu o nome sugerido do arquivo, e aqui no href, se eu repousar o mouse sobre esse link,
você vê que ele exibe todo o conteúdo do CSV. E é importante você saber disso para que você fique ciente que você não deve usar uma URL do tipo data que expõe dados sensíveis, senhas, informações privadas, qualquer tipo de informação que deve ficar protegida e inacessível a pessoas que não têm autorização para ver essa informação, não deve ser exposta em uma URL do tipo data. Como o desafio aqui não envolve informações sensíveis, eu tomei a liberdade de usar uma URL do tipo data, beleza? Então agora que eu baixei a tabela, eu vou fazer um corte para o arquivo dela já subido para o meu Drive. Então aqui abaixo eu tenho table.csv. Se eu clicar 2 vezes no arquivo, aqui em cima eu tenho a opção de abrir com planilhas Google. Vou clicar nesse link e está aqui a minha tabela no Google Planilhas com a mesma formatação que ela tinha no HTML. Para organizar o tamanho das colunas, se eu clicar nessa primeira coluna, segurar Shift, clicar na última coluna, clicar com o botão direito, selecionar Redimensionar colunas A a D, quando eu seleciono Ajustar aos dados e clico em OK, eu vejo as informações da tabela sem nenhum erro de renderização de caracteres, inclusive nesses caracteres especiais, como o C cedilha, o A com til e a hash. Então agora que o código funcionou, eu vou identificar algumas oportunidades de melhoria nesse código. E eu vou começar eliminando funções anônimas. Por que eu vou eliminar funções anônimas? Por 2 razões. Primeira, para que meu código fique mais legível. Afinal, quando eu atribuo uma função para uma const, eu estou deixando explícito no código qual ação a função está fazendo. E segundo, para que o nome da função seja exibido em um momento de debug, caso a função lance um erro. Então, acima desse listener de evento, eu vou inserir uma const que vai armazenar esse callback, que deve ser executado quando um clique no botão acontecer. Qual o principal critério que eu vou usar para nomear essa const? Eu vou deixar explícito o que a função que ela armazena está fazendo. E nesse caso é mais simples nomear porque essa função é bem específica. Tudo que essa função faz aqui dentro tem um só objetivo principal, que é exportar a tabela. Então eu vou nomear a função como export table, simples assim. Então export table recebe essa função de callback e eu vou só referenciar a export table como argumento do listener de evento. Só de fazer isso, a leitura dessa linha ficou mais legível e mais rápida, porque quando eu bato o olho nessa linha, ao invés de ter que ler toda a função para descobrir o que ela está fazendo, eu vejo que ao clicar nesse botão, essa função que exporta a tabela vai ser executada. Observa que ainda tem 2 funções anônimas nesse código, que são essas 2 funções de callback dos maps. Só que aqui tem um detalhe que eu quero que você fique atento, que é a ordem de refatorações específicas de um código. E gente, o alarme disparou lá fora, mas foca aqui comigo, ó. Presta atenção. Nem sempre vai ser viável você refatorar só um aspecto do código e depois partir para outro. Você viu que eu acabei de refatorar uma função me baseando no princípio que eu não queria que ela fosse anônima. E eu poderia continuar a minha refatoração me baseando nesse princípio de não deixar funções anônimas no código para depois começar a olhar outros princípios. Só que nem sempre isso é viável. Por quê? É o seguinte, para eu começar a refatorar essa expressão, eu não vou começar eliminando essas funções anônimas. Ao invés disso, para continuar a refatoração, eu vou aplicar um outro princípio, que é o princípio de que uma função deve fazer uma única coisa. E eu não sei se você sacou, mas a eliminação desse callback anônimo também envolveu o princípio de uma função ter responsabilidade única. Porque quando eu nomeio uma função, eu vou me forçar a fazer a função executar só o que o nome dela diz que ela vai executar. E por que eu vou aplicar o princípio de uma função ter uma única responsabilidade agora, ao invés de continuar refatorando as funções anônimas? Porque dentro da Export Table existem códigos que estão fazendo outras coisas que não condizem com o nome dela. O código que essa expressão está executando não está exportando a tabela. Esse código está só gerando uma string CSV. Então, até para eu ter mais facilidade de nomear as ações que essas funções de callback dos maps estão fazendo, primeiro eu vou criar uma função que contém esse código que gera uma string CSV. Depois disso eu continuo a eliminação das funções anônimas. Então aqui acima eu vou inserir uma const create CSV string que recebe uma função que retorna o resultado dessa expressão que a CSV string estava armazenando. Vou pressionar Ctrl K e F para indentar o código e para a const CSV string continuar armazenando a string CSV, eu vou fazer ela armazenar o retorno da invocação da create CSV string. Se abaixo dessa const eu invocar um console.log que recebe CSV string, se eu clicar no botão,
o código continua funcionando e a string CSV é exibida. Então agora sim, eu vou voltar a eliminar as funções anônimas do código. Se eu fosse nomear esses callbacks dos maps aqui dentro da createCSVString, eu teria que declarar consts e eu teria que inserir blocos nessa função. E eu não vou fazer isso. Eu prefiro deixar essa função mais concisa sem ter que inserir a palavra-chave return em os blocos. Então eu vou declarar aqui em cima as consts que vão armazenar esses callbacks. O que essa função está fazendo? Ela está gerando uma string com os itens do array separados por vírgula. Então, eu posso nomear essa const como getString with commas, que recebe esse callback do map, vou indentar o callback e vou referenciar ele como argumento do map. Vamos ver se o código continua funcionando? Se eu clicar no botão, a janela para download continua sendo exibida e a string CSV também. E para não deixar essa última função de callback como função anônima, como ela obtém o texto das células, aqui acima eu vou inserir uma const getCellsText, que recebe essa função de callback e vou referenciar a getCellsText, que na verdade tem que ser cells no plural. E antes de testar outra vez o código, para eliminar essa sintaxe de objeto ponto nos callbacks, eu posso fazer um destructuring nesses parâmetros das funções. Então vou selecionar essas duas arrows com Ctrl D, vou segurar Ctrl e Shift para selecionar os parâmetros e inserir uma expressão de destructuring neles, vou copiar text content, eliminar cell ponto e colar a text content na expressão de destructuring e vou fazer o mesmo nessa outra função de callback. Se eu clicar no botão, o código continua funcionando normalmente, então meu refactoring até aqui não quebrou a aplicação. Então agora que eu cuidei da string CSV, eu vou remover esse console.log e ao invés de deixar esse amontoado de método e string aqui, se eu encapsular esse código em uma função, eu posso invocar essa função aqui. A invocação da função vai deixar explícito o que esse código faz, isso vai deixar o meu código mais legível e como esse código só está setando o download do CSV, a função que encapsula esse código naturalmente vai ser uma função de única responsabilidade. Então, para criar essa função, aqui acima eu vou inserir const set CSV download, que é o que no fim das contas esse código está fazendo, recebe uma função que contém esse código que seta os atributos no botão, e para essa string CSV ser recebida na invocação desse método, eu vou inserir um parâmetro que recebe essa string, vou invocar a CSV download dentro da export table e vou inserir CSV string como argumento da invocação. E antes de testar novamente, para deixar esse argumento mais legível, eu vou armazenar essa string em uma const. Então aqui em cima eu vou inserir const CSV URI. Como CSV e URI são siglas, essa const vai ter todas as letras maiúsculas. Mas o que é URI? O URI é uma sigla para Uniform Resource Identifier, ou Identificador Uniforme de Recursos, se você preferir. E esse nome só quer dizer que essa string é uma referência para um recurso. O que é um recurso? Na web é qualquer coisa identificável, ou seja, uma página, uma imagem, um documento, um vídeo, etc. Então CSV URI recebe essa template string, vou referenciar essa const como argumento e também posso voltar esse método para uma só linha. Feito isso, se eu clicar no botão, a janela de download é exibida, vou fazer o download substituindo esse arquivo que já existe, vou tirar esse negócio daqui que me irrita, fiz o upload de novo para o Drive, vou abrir ele com planilhas Google e se eu redimensionar essas colunas, eu vejo que a tabela foi exportada sem problema algum. Então essa é uma forma de você, em uma aplicação web com JavaScript puro, converter uma tabela HTML para um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel, no Planilhas Google ou em qualquer outro software que trabalhe com CSV. E antes que me perguntem, sim, no começo do ano as matrículas para o CJRM vão ser temporariamente abertas. Caso você não saiba, CJRM é uma sigla para curso de JavaScript Roger Mello, que é o meu treinamento fechado de JavaScript. Ele funciona com turmas fechadas, abertas poucas vezes, e é focado em quem ainda não é fluente em JavaScript, ou seja, quem não consegue construir aplicações com JavaScript puro. Em geral, as turmas são abertas logo após a Semana do JavaScript, que é um evento 100% online e 100% gratuito que eu faço para divulgar meus métodos de estudos e o treinamento fechado. E por que eu só estou falando sobre isso no final do vídeo? Porque eu gosto de falar sobre isso para pessoas que têm interesse nessa parada. E se você chegou até o final desse vídeo, eu sei que você tem interesse em construir aplicações com JavaScript puro.
Roger, como que eu sei quando a semana do JavaScript vai começar? É só você acompanhar os vídeos aqui do canal e você vai saber.